Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vamos todos, uma vez, hein? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Pode sentar, irmãos. O texto por si só, ele fala tudo, né? Eu acho que se eu não quiser fazer nenhum comentário, orar aqui e falar amém, tá tudo bem, porque ele fala tudo. Não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Apóstolo Pedro, quando ele faz essa declaração, ele está sendo impedido pelo Sinédrio de pregar o Evangelho. E ele, com todo vigor, toda intrepidez, ele fala essa fala muito maravilhosa, que só existe o nome. Parece que Pedro falou só para aquele momento, mas não foi. Nós estamos vendo desde que a igreja precisa declarar esse nome, que só há um nome que importa que sejamos salvos. Precisamos ter no coração essa convicção, que só existe um nome que podemos declarar. Não há outro nome nem em cima do céu, nem embaixo na terra, que podemos declarar da salvação. Só existe um nome. Eu quero trazer um pouco da história da igreja para a gente, mas não da história da igreja a partir do século XVI, não. Porque às vezes nós conhecemos a história a partir do século XVI. No domingo passado eu falei um pouco sobre quando o povo começaram a clamar a Deus, que é a partir de Enos, filho de Sete. Sabemos que Adão e Eva tiveram 2 filhos. O áudio tá bom? Tá legal. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Quando Adão e Eva pecam, ambos perderam a comunhão com Deus, perde o cordão umbilical, se assim podemos dizer, perde a vida. A Bíblia fala que se comessem daquele fruto, certamente morreriam. E perderam acesso à vida, a comunhão com a vida. Ficaram distantes de Deus por causa do pecado. Apóstolo Isaías fala aqui, o profeta Isaías fala que o pecado é que separa o homem de Deus. Então, quando Adão e Eva pecam, e Deus faz uma declaração da semente da mulher, vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Então, quando nasce Caim, Eva fica deslumbrada com Caim, deslumbrada, e fala: nasceu um varão, então será que é esse que vai pisar na cabeça da serpente? E ela ficou sempre pensando nisso. Parece que nós pensamos: foi há quase 2000 anos que Jesus veio, e o povo estava esperando nesse tempo. Não era. A partir do início da criação, que ambos pecam, eles começam a ter essa perspectiva de que viria alguém, que nasceria um homem, que pisaria na cabeça do diabo. Só que aí, Abel, o crente fervoroso, oferece um sacrifício que agrada a Deus. Caim, um homem iníquo, mata Abel. Se Abel fosse o homem que pisaria na cabeça da serpente, estava agora frustrado. Adão e Eva ficavam frustrados porque ele foi morto. Como quem é que vai pisar na cabeça da serpente? E Deus dá um outro filho ao casal chamado Sete. E ela fala, que ele foi o que nasceu no lugar do filho Abel. E a Bíblia fala que a partir de Sete, o povo começa a adorar a Deus. E deságua aonde? Culmina em Noé. E Noé foi encontrado justiça em Deus. Eu achei interessante que esses dias um colega meu falou assim: pastor, como é que pode? Se o homem ele não tem justiça própria, não tem nada, como que Deus viu justiça em Noé? A Bíblia fala que tudo quanto nós temos foi o Senhor mesmo que nos deu. Se você tem alguma coisa, foi o Senhor que te deu. E depois Ele cobra de você. Se você tem justiça, porque o Senhor colocou justiça em você. E depois Ele fala: você tem justiça. Imagina eu dar alguma coisa para alguém e falar assim: você tem um negócio, não tem? Não tem. Mas eu não te dei aquele negócio, mas você não tem. Perdi, vendi, sei lá. Então o Senhor fala a mesma coisa. Quando Ele fala assim: eu encontrei graça em Maria, porque Ele colocou graça nela. Porque a Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu justo de sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram a um como os inimigos de Deus. Então,
Quando o homem quer evocar o nome de Maria como uma mediadora, comediadora com Jesus, porque Deus viu graça nela, mas a graça que Deus viu nela, foi Ele que a deu. Nós não temos graça por nós só, simplesmente por nós. Porque na verdade o que temos em nós não fica assustado com a palavra, desgraça. Porque todos pecaram, todos pereceram e ficaram mortos em seus pecados. Você, lá perto de casa, deve ter algum bichinho morto. E quando eu passo lá, próximo ali à serraria, que mexe com granito ali, tem um odor muito ruim. E deve ser um bichinho pequeno, porque o odor não é extremamente que você não consegue passar no local. Agora imagine se fosse um bicho grande. A gente passaria fazendo vômito, porque não aguentaria o mau cheiro. O homem, quando peca, ele fica nessa condição. O que graça tem numa coisa morta, fedorenta? Não tem nenhuma graça, está um repúdio. Como Deus viu graça em alguém? Ele colocou graça. E ele falou, você tem graça. Igual aquele homem do talento. Ele deu talento, o camarada enterra o talento. Cadê o talento que eu te dei? Ah, eu enterrei. Toma o talento dele. Então, Deus encontra justiça em Noé, chama de justo, e ali continua a igreja do Senhor, e a igreja começa a aparecer na descendência de Sem, que é chamado os semitas. Abraão vem dessa descendência dos semitas, mas Deus deixou o povo viver a sua própria natureza, a sua própria vontade, mas separou Abraão. Abraão, o homem que Deus resgatou também do meio de idolatria descomunal. Se nós olharmos hoje e ver as pessoas tão idólatras, como eu vi no Facebook esses dias, colocaram uma imagem de Maria Aparecida, e aí uma pessoa perguntando, um bonequinho perguntando, um memezinho, né? Onde é que está na Bíblia? Aí colocaram assim, está em Lucas, está em Mateus, está em Apocalipse, está em um monte de lugar. Mas pega o texto e interpreta do seu jeito. Na mensagem passada eu falei que a Bíblia, Pedro fala, que a Bíblia não é de uma elucidação para qualquer pessoa, ela mesmo elucida ela. Ela tem a própria interpretação da própria Bíblia. Não precisa de eu e de você querer interpretá-la, porque ela tem interpretação única. Mas lá eles colocaram que ela é mãe de Deus. Se ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus. Pela lógica, né? Então, continuando a história, Abraão começa a servir a Deus. E ali vai passando, a igreja vai crescendo, aí nessa igreja ela fica escrava lá no Egito, depois Deus vem cá com o braço forte, liberta essa igreja, a igreja sai pelo deserto afora, depois a igreja entra na terra prometida, a igreja sofre de novo, que fica sem nenhum comando, e começa um monte de juízes comandar essa igreja, e aí começa a surgir rei, o povo pede um rei, depois do sacerdote, do profeta Samuel, governador também que ele era. Então surge rei a partir dele, e Deus faz uma aliança com Davi, que não faltaria uma semente, porque Deus ia fazer aquele reino ser um reino eterno, a partir de Davi. E no meio dessa história toda, a igreja depois se divide, vira dois povos. Aí depois vem um povo da Síria e pega todo do norte e leva cativo. Depois os babilônicos, que é dos caldeus, e leva todo do sul. E deixa só os pobrão lá sofrendo na miséria. E de volta o Senhor resgata o povo e vai de novo povoando a terra. E Deus vai cuidando dessa igreja miserável, pecadora. Quando Jesus vem ao mundo, se humilha, se faz um de nós, agora Israel está subjugado por Roma. Jesus nasce nesse contexto. E a Bíblia fala que foi na plenitude do tempo. Vai ver que na cruz tem escrito em 3 idiomas,
Rei dos judeus, em hebraico, em latim e em grego, porque eram os idiomas que eram mais falados no mundo, principalmente o grego, por causa da filosofia, do intelectualismo. O grego era muito voltado para essa área, o hebraico voltado para a religiosidade, e o latim era a língua falada pelo povo de Roma. Então, salve o Rei dos Judeus. Seria como mais ou menos hoje, Jesus morresse hoje, estaria em todas as internets, todas as mídias sociais, escrito a mesma coisa. Mais ou menos desse jeito. Hoje é que mais consegue alcançar o mundo inteiro, são as mídias sociais. Jesus vem nesse contexto. Aqui nós vimos que Pedro, ele fala que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é somente Cristo. Só tem o nome de Cristo, não tem outro nome que importa que sejamos salvos. E com o advento da reforma, estava em vigor um sistema religioso fortemente clericalizado. O monopólio da fé estava nas mãos da igreja, que mantinha absoluto controle sobre a vida dos fiéis. O sacramentalismo, patrocinado pela igreja, funcionava como uma espécie de pedágio, o qual tinha de ser transposto na busca da salvação. Essa era o momento que a igreja estava caminhando. Nesse sentido, o indivíduo era obrigado a submeter-se à penitência e à prática de boas obras, valendo-se dos sacramentos da igreja para que pudesse ser salvo. Tudo isso acontecia sob a ameaçadora declaração de Cipriano. E quem é Cipriano? Cipriano é um dos pais da igreja. Alguém já ouviu falar dos pais da igreja? Depois da era de Cristo, no primeiro século, depois dos apóstolos, surgiram alguns nomes. Por exemplo, Cipriano foi um. Logo no terceiro século e no decorrer da história, surgiram esses outros nomes e eram todos teólogos, essas pessoas. No primeiro século, que são chamados pais da igreja. Dentre alguns nomes, temos Clemente de Roma, Justino, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Agostinho de Hipona e outros nomes. Se depois você procurar, você vai encontrar várias pessoas que eram teólogos do primeiro século até o quarto século, mais ou menos. E nessa caminhada aí, eles produziram uma teologia chamada patrística, que é dos pais da igreja. Só que essa teologia foi submetida ao crivo da teologia dos reformados e ela foi reprovada, porque muitas da nossa doutrina vem mesmo de Agostinho de Hipona e de outros nomes, só que tiveram que dar uma tratada nela porque ela estava defeituosa. E os pais da igreja e os reformados, melhor dizendo, eles vieram tratando essas doutrinas. E começa com Lutero, Zwingli, e um nome mais forte conhecido até hoje é João Calvino. Lutero é muito conhecido porque ele foi o pontapé inicial, pregando 95 teses no castelo de Wittenberg, na catedral, onde ele ministrava estudo teológico. E logo depois, 16 anos depois, surge um nome chamado Zwingli. E esse camarada, ele fez algumas teses também, no total de 67 teses. Mas antes de Zwingli, eu quero falar um pouco por que o povo foi submetido também a ser cristão. Um primeiro camarada que se converte, imperador que se converte, porque antes desse imperador, outros imperadores assumiram o título de Kyrios, que é Senhor.
E o povo de Deus, a igreja do Senhor, só adorava o Senhor Jesus. O Kyrios dos cristãos era Jesus. Eu quero um pouco de água. O Kyrios dos cristãos era Jesus. E quando os imperadores assumiram esse título de Kyrios, e se você falava que Jesus é Senhor, para eles você estava colocando um outro imperador no lugar deles, e você era morto em arenas, emparedado, crucificado, queimado, de alguma forma. Constantino, no quarto século, no ano 313, ele supostamente se converte. Obrigado. Supostamente se converte, e ali ele coloca a igreja para ser já uma igreja livre, uma igreja no Estado, uma igreja praticamente estatal. Mas surge um outro imperador chamado Bizantino. Esse camarada fez uma lei que todo mundo era obrigado a ser cristão. Se você era lá do espiritismo, tinha que ser cristão. Você era do judaísmo, tinha que ser cristão. Era lá de Maomé, que é o Islã, tinha que ser cristão. Senão você era morto. O negócio se inverteu. A igreja era perseguida, agora começa a perseguir. E aí, meu filho? Você vem lá da sua religião pagã, adorando os seus deuses, você trazia para dentro da igreja. E aquilo ali, a igreja já estava em maus caminhos, em maus lençóis, desviada, andando de maneira errônea. Já estava descarrilhada do trilho rumo à salvação. E agora vem esse monte de doutrinas, de outros costumes, e enfia tudo dentro da igreja. E nós estamos vendo esse destroço, essa nojeira, até hoje, dentro dessa denominação, que ficou sendo denominação estatal, chamada Igreja Apostólica Romana. E depois desse Bizantino, surgiu outro imperador, que eu não citei o nome dele aqui, não vou citar. Começa o momento papal, que começa com o bispo alto, o bispo da alta escala. E ali começa o primeiro papa, chamado Gregório o Grande, ou Gregório o Máximo, em 590. O imperador bizantino, 380. Então, Gregório, para nossa surpresa, foi um bom líder, um bom administrador, um servo de Deus. Ele foi considerado, ele assumiu um título para ele de servo dos servos do Senhor. Ele foi um homem que serviu a pobreza, cuidou da sociedade, mas não tinha mais jeito. A igreja não estava mais uma igreja espiritual, estava uma igreja que você deveria ser cristão obrigado. Você não tinha se convertido, você não tinha tido um encontro com o Senhor, igual Paulo teve na estrada de Damasco. Você foi obrigado. Foi colocado à força, não você ia ser morto. A igreja estava caminhando um caminho totalmente fora do plano de Deus. Estava longe da Escritura. A igreja começa a monopolizar a fé, mas para os reformados, esse monopólio da fé usurpava as prerrogativas de Cristo. Porque quem salva é só Cristo, é só Jesus, independente dos benefícios da igreja ou das obras humanas. A igreja buscava a centralidade de Cristo, porque a centralidade é fundamento da fé protestante. Lutero disse que Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia, significando que o que Cristo é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição é o conteúdo fundamental da Escritura. E quando eu falei de Zwingli, um dos reformadores, que fez 67 teses no ano 523, e enfatizava esses pontos mais
que as 95 teses de Lutero, escrita há 16 anos antes, por exemplo, ele diz que a essência do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade de seu Pai celestial e nos redimiu por meio de sua inocência da morte eterna e nos reconciliou com Deus. Um outro tema que ele colocou: portanto, Cristo é o único caminho de salvação para todos que forem e serão salvos. E um outro: quem procura ou mostra qualquer outro caminho comete erro. Sim, é um assassino de almas. Isso é um dos temas que Zwingli colocou. Mas Cristo é o cabeça de todos os crentes, que são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Cristo é o único mediador entre Deus e nós. Cristo é a nossa justiça. Somente Deus perdoa pecados unicamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele diz que na época dele, todos os superiores espirituais devem se arrepender sem demora e estabelecer somente a cruz de Cristo, pois do contrário perecerão, visto que o machado já está posto à raiz das árvores. Deus levantou homens com atitude, homens que bateram de frente com o clérigo, com a potência imperial. E nós vimos esses dias que está nas mídias sociais a morte de William Tyndale por ter traduzido a Bíblia para o inglês. Também Jerônimo de Savonarola também foi morto depois porque traduziu a Bíblia na Vulgata Latina. E outros homens morreram por causa do Evangelho. O Evangelho para chegar até nós. Traz mais água, galera. Mas eu quero falar com você nessa noite que eu estava olhando a minha mensagem do ano passado. Eu falei sobre os 3 ofícios de Jesus. Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Eu até lembrei de Samuel agora, que também foi profeta, sacerdote e governador, ou rei, que ele governava toda a nação de Israel. Mas eu trouxe uma conversa um pouco diferente sobre Cristo antes de vir ao mundo, antes de fazer homem, depois sendo feito homem e depois voltado para a glória. Eu quero falar sobre os 3 estados de Cristo: a pré-existência, a humilhação de Cristo, e a ascensão, a exaltação de Cristo. Depois desse resumo que eu trouxe para nós conversarmos nessa noite, Cristo sempre existiu, né? A pré-existência dele. Jesus responde aos fariseus que antes que Abraão existisse, eu sou. Hoje eu falei com vocês que passou umas senhoras, elas dizem que são testemunhos de Jeová. E falando, elas pregam que Cristo não é Deus. Eles pregam que Cristo é um ser criado por Deus. E está muito claro, Jesus falando, antes que Abraão existisse, eu sou. E a palavra eu sou é um título de Deus, que traduzido se tornou Yahvé ou Jeová, que foi levado depois a Septuaginta. Então, falei com ela, vocês erram porque vocês ficam lendo pontos isolados. Se você lesse a Bíblia toda direitinho, vocês não viviam no erro. Jesus falou, né? Errais e não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, Jesus declara ser o próprio Deus. E depois ele fala que também ele é um Deus que sempre existiu. Ele é e sempre existirá, que diz Apocalipse, que ele é pelos séculos do século, que ele fala que esteve morto, mas agora está vivo, né? E é eterno.
Ele é conhecido em Apocalipse como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, sem fim, sem princípio e sem genealogia. Porque ele retrata ele, na verdade, em Hebreus, perdão. Lembra dele quando fala de Melquisedeque. E ele ainda é superior à ordem dos sacerdotes, um pouco parecido com Melquisedeque, que não tinha princípio, nem fim, nem genealogia, que era rei de Salém, que traduzido era rei da paz. O que o profeta Isaías fala? O menino é chamado príncipe da paz. Ele é o Deus eterno, sempre existiu. Miqueias capítulo 5, versículo 2 fala que diz que ele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E no Novo Testamento, João, o apóstolo João, fornece importantes declarações em seu evangelho, e diz que ele é o verbo de Deus, ele é o Logos de Deus. Segundo Heráclito, um filósofo grego, que viveu no ano 560 a.C., dizia que todas as coisas foram criadas da mente de Deus. E João, inspirado pelo Espírito Santo, declara que o Logos era Deus, e não a mente de Deus. Que nós falamos hoje aqui, que Jesus, ele não foi criado por Deus, ele é gerado eternamente de Deus, ele é o verbo de Deus. E João fala que o verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E o verbo se fez carne. Todas as coisas existem por causa dele. Se não fosse por ele, nada existiria. E Filipe solicitou: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhe: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus deixa bem claro que ele e o Pai são um. Porque na soma da eternidade, do nosso Deus, é 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É diferente da nossa. E aí a pessoa falou assim comigo: mas isso aí é difícil de entender, é complicado. Eu digo que você entender Deus, você me fala. Porque Deus é complexo. Se nós entendêssemos Deus, ele deixava de ser Deus. Deus não pode ser comparado comigo e com você, porque ele é eterno. Ele tem o poder de dar e de tirar a vida. Então Heráclito, ele faz essa declaração. João estava combatendo aqui uma heresia, ao qual dizia ser Jesus uma emanação. Por isso que ele declara que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque tinha uma heresia corrente na época de Paulo e de João, chamado gnósticos. Os gnósticos, eles falavam que Jesus é como se fosse quase um holograma. Ele é um espírito que você via corpo, mas não tinha corpo. Só parecia. Porque para eles a matéria era má, mas muito má. Só o espírito que era bom. Então Jesus, se ele era bom e tinha corpo, logo ele não era bom, porque a matéria é má. Mas aí os apóstolos quebram essa teoria, porque essa é a teoria dos intelectuais. Os gnósticos são os intelectuais que herdariam o reino do céu, porque eles eram mais espirituais que os outros. Não é qualquer pessoa que poderia entender a palavra de Deus. Uma pessoa simples, sem conhecimento, pouco conhecimento no caso, não poderia conhecer. E a palavra de Deus ensina que Jesus, ele sempre existiu, ele era verdadeiro. Para eles, Jesus era um Deus desconhecido e hostil.
Porque Deus era muito distante, o Deus verdadeiro era muito distante da natureza. E a Bíblia não nos ensina dessa maneira. Jesus esteve entre nós, habitou entre nós, morreu numa cruz do Calvário e ressuscitou. O segundo ponto, eu quero falar sobre a humilhação. Cristo humilhado. O segundo estado de Cristo é a humilhação. Refere-se ao estado temporal, terreno, da existência humana. O tempo qual nós aqui passamos e finda logo, como uma folha, como uma erva que murcha, vem do sol e acaba com ela. Jesus assumiu essa forma temporária. Ele está na linha da eternidade, mas ele desce num tempo e anda nesse tempo, e depois ele volta para a eternidade. E o maravilhoso, que o Senhor Jesus veio habitar entre nós, para fazer a mesma coisa, também nos restaurar, nos redimir, nos comprar no mercado da escravidão, nos trazer de volta para a casa do Pai, porque nós fomos criados para sermos eternos, independente de quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, são eternos, ambos são eternos. Nós nos dobramos diante do Senhor hoje, porque a palavra de Deus fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. O dia que a corneta, a trombeta tocar no alto céu, soar o som. Mas nós já fazemos isso, porque o Senhor colocou em nós agora um espírito de vida e tirou de nós o espírito de morte. E agora nós dobramos diante do Senhor e cremos que esse Deus nos salvou para um dia estarmos com Ele na eternidade, glorificando: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor se fez um de nós, para que nós pudéssemos um dia ser feito dele, como Ele reconciliou, porque Ele reconciliou-nos consigo mesmo. Ele se esvaziou de toda a sua glória, assumiu a nossa carga, culpas, dores, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus passou nesse planeta Terra, Ele sofreu as mesmas dores que nós sofremos, teve os mesmos sentimentos, as mesmas angústias, teve compaixão, teve fome, teve sede, teve sono e precisava de descansar. Ele passou por todas as intempéries que nós passamos, mesmo sendo Deus, porque Ele quis fazer um de nós, porque só um homem puro e santo, imaculado, sem mancha, sem ruga, poderia levar-nos de volta para casa, porque os homens não podiam mais oferecer sacrifício a Deus, porque quando um sacerdote ia oferecer sacrifício pela nação, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício para ele mesmo. Jesus não precisou de oferecer sacrifício para ele. Ele foi o próprio sacrifício perfeito que se ofereceu ao Pai em nosso lugar. Ele renunciou à sua relação no que se refere à lei divina. Ele renunciou às suas riquezas como homem. Ele sempre estava pedindo alguma coisa emprestado, não tinha nem onde descansar. Lembra do dia da ceia? Ele manda pedir um cenáculo emprestado para fazer a ceia, próximo à Páscoa. Ele mandou pedir uma mulazinha emprestada para ele entrar na cidade. Jesus sempre estava pedindo alguma coisa emprestada, porque ele era pobre e fez o de nós, mas ele era rico e deixou toda a sua riqueza. Ele renunciou à sua glória celestial. Ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade, embora sendo filho, foi obediente e não buscava a sua própria vontade, mas daquele que o enviou. Ele fazia tudo aquilo que o Pai mandava, não aquilo que ele queria fazer. Terceiro tópico da nossa conversa: o Cristo exaltado. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11 nos diz: por isso Deus exaltou a mais alta posição
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O estado de exaltação é conhecido também como estado de glorificação. Refere-se ao estado celestial de exaltação e glória. Cristo está à direita de Deus e é o único que intercede por nós junto ao Pai. Isso quer nos dizer que não há outro intercessor entre Deus e os homens, somente Cristo. Ele é também o único mediador. Só Cristo pode nos reconciliar consigo mesmo. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele não é mais simplesmente o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão. Ele é o nosso Deus. Sem Ele, tudo que existe não poderia existir. E Ele mesmo declara: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele é todo poderoso. E nós precisamos gritar em plenos pulmões: só Cristo, só Cristo, só Cristo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. E também não pode ser que 99,9% Jesus salva e 1% eu faço obra. Não existe isso. 99% Jesus salva e Maria me ajuda. Não existe. 99% Jesus me salva e 1% Pedro me ajuda. Não existe isso. Porque o único que morreu e ressuscitou e está à destra de Deus é Jesus. Os outros, todos os outros, morreram e espera para o dia da redenção, o dia da glorificação, o dia final, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus possa falar mais em nossos corações durante essa semana. Vamos ficar todos de pé e agradecer a Deus. Somente Cristo é o nosso mediador, o nosso único Deus, aquele que intercede por nós. Não há Pedro, não há João, não há Paulo, não há Jonas, não há Elias, não há Moisés. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua graça. Obrigado por tua misericórdia, pelo teu perdão. Só Cristo é a nossa salvação. Só Cristo é o Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.